Glória a Deus, povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa e vamos profetizar a bênção de Deus para cada um de nós, porque hoje Deus quer nos encher, Ele quer nos encher do seu Espírito, Ele quer nos encher da sua graça. Então, em primeiro lugar, vamos fazer oração em nome de Jesus? Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno e todo-poderoso, estamos aqui na Tua presença, Pai, nesta noite, para Te buscar mais um momento, para entregarmos a Ti, Deus, o nosso coração e pedimos a Ti, Deus, a direção do Teu Espírito Santo. Que possamos nesta noite ser cheios da Tua graça, que possamos merecer, ó Deus, sermos cheios de Ti, porque sabemos que os nossos pecados nos fazem divisão contigo, mas que agora, através do Teu Espírito, ó Deus, possamos ser cheios. Então nos purifique, limpa o nosso coração, tira de nós aquilo que não lhe agrada e cumpra em nós, ó Deus, o Teu querer. É o que nós lhe pedimos nesta noite e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção e assim nós estaremos meditando aquilo que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Amém? Vamos lá adorar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 2. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 7, o versículo de número 2. Vamos ler? Que está escrito assim a palavra de Deus. Segundo Crônicas 7, versículo 2, está escrito: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Olha só o que diz a palavra, que os sacerdotes não podiam, eles não conseguiam entrar, porque tamanha era a glória de Deus ali na sua casa. Eu já quero desde já profetizar que a glória de Deus vai ser tão grande na sua vida, que a tristeza não vai conseguir entrar, que a angústia não vai conseguir entrar, que os problemas não vão conseguir entrar de tamanha glória que Deus há de derramar sobre a sua vida. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco através desta mensagem? Eu também creio. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, queremos entender e compreender a Tua santa palavra, então fala conosco nesta noite, usa a boca do mensageiro, que viemos a ouvir, Deus, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, mas glorifica o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala que quando Davi colocou no seu coração de fazer uma casa para Deus, porque ele dizia assim:
eu habito em palácios, e a arca, que simboliza a presença de Deus, vai habitar em tendas. Então Davi colocou no seu coração fazer uma casa também para Deus. Só que Deus vai falar: Davi, você não pode fazer uma casa para mim, porque a sua mão é de sangue, você lutou muitas guerras e você não vai edificar esta casa para mim, mas o teu filho Salomão, ele vai edificar uma casa para mim. Vamos ver isso? O primeiro livro das Crônicas, o capítulo 17. Veja, capítulo 17. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, o versículo 11. Que diz assim, versículo 11. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, Deus falando com Davi, para ir a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este, o seu filho, me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então Deus está dizendo para Davi que ele vai levantar um dos seus filhos para edificar uma casa. 1 Crônicas, capítulo 22, o capítulo 22, no versículo 6. Olha só comigo. O primeiro livro das Crônicas, 22, versículo 6, está escrito: Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa a meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então Davi tem no seu coração o desejo de edificar uma casa ao Senhor. Porém Deus falou: você não vai, ô Davi, porque sua mão é de sangue, você é homem de guerra. Mas o teu filho Salomão, ele é quem vai edificar uma casa para mim. Olha só, lá, agora 1 Crônicas 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Então quem escolheu Salomão foi Deus para edificar uma casa. Assim como Deus escolheu Salomão, Jesus escolheu a mim e também a você. Lá em João 15, versículo 16, Jesus fala assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vade e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Assim como Deus escolheu a Salomão para edificar uma casa para ele, Jesus me escolheu, Jesus te escolheu para que nós fôssemos a sua casa, a sua morada. Olha aqui na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 3, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Olha só, amados. Primeira carta aos Coríntios 3, o versículo 16. Está escrito assim, olha: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a Bíblia fala que nós somos o quê? Templo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meu amado e minha amada, você é templo de Deus. Ele te fez templo seu. Aqui mesmo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, olha o que diz, versículo 19.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então a palavra está dizendo que nós somos templo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios agora, no capítulo 6, no versículo 16. Veja, segunda carta aos Coríntios, o capítulo 6, o versículo de número 16, que diz assim a palavra de Deus. Veja, 6,16, ele fala assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque muitas vezes a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, mas ela ainda tem consenso com as coisas do mundo. É uma coisa que eu sempre falo na igreja. Como é que a pessoa quer falar em línguas estranhas se ela ainda fala palavrão? Como é que a pessoa quer que Deus a enche do seu espírito se ela tem mágoa, ressentimento, rancor dentro de si? Então não tem como Deus encher alguém se esse alguém já está cheio com as coisas do mundo. Por isso que diz aqui a palavra: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Veja só, que consenso tem? Nenhum. Por que não tem nenhum? Porque Deus, ele habita dentro de nós. Então, se ele habita dentro de nós, então não pode haver tristeza, mágoa, rancor, ódio. É por isso que a glória de Deus não se manifesta em nós, ou em algumas pessoas, porque ela ainda está andando segundo o curso desse mundo. Ela não entendeu que ela não é mais dela mesma, mas ela pertence a quem? A Deus. Porque a palavra deixa pegar que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E se nós somos comprados, então nós não somos mais de nós mesmos, mas somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Amém? Olha só o que diz aqui na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 22. Efésios 2, 22, ele fala assim, olha: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então quer dizer que eu e você somos morada de Deus no Espírito. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim, olha: vós também como pedras vivas, sois edificados o que? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oh glória! Então quer dizer que eu sou, você é casa espiritual. Então se nós somos casa, ou se nós somos casas espirituais, tanto eu como você, então Deus habita dentro de nós. Por isso que quando Salomão acabou de edificar a casa de Deus, Deus manifestou a glória dele. É por isso que na tua vida tem que haver a manifestação do poder de Deus. Por quê, pastor? Porque assim ele nos escolheu para ser a sua casa, para ser a sua morada. Não pode haver dentro de você tristeza, mágoa, rancor, ódio, ressentimentos, sentimentos que não pertencem a Deus, mas que são desse mundo. Não pode haver em você coisas que não agradam a Deus. Isaías 59, versículo 2, deixa bem claro que os nossos pecados fazem o quê? Divisão entre nós e o nosso Deus. E as nossas iniquidades encobrem o seu rosto para que ele não nos ouça. Então somos nós que estamos longe dele. Ele sempre quer estar conosco, mas nós que sempre estamos longe dele. Então toma posse hoje da tua posição como casa de Deus, como morada do Espírito, como casa espiritual, como templo do Deus vivo. Ele mora e habita dentro de você. É função nossa, como escolhidos, sempre oferecermos
o melhor para Deus. Aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, quando Davi ele vai passar para Salomão o bastão, né, do reinado, olha só o que Davi diz para Salomão. Veja, primeiro livro das Crônicas, o capítulo 28, o versículo 9. Olha o que Davi diz para Salomão, veja. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração que? Perfeito. Por isso que eu disse que não pode ter tristeza, angústia, ódio, porque se o teu coração é o templo de Deus, então o teu coração tem que estar o quê? Perfeito. Porque não tem como Deus manifestar a glória dele na minha ou na sua vida se houverem sentimentos que não vêm do Senhor. Olha o que diz a palavra. Davi dizendo para Salomão, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Quer dizer que Deus se agrada quando parte de nós. Não quando uma vez, olha, Deus está ordenando, Deus está mandando. Não, não. O que agrada a Deus é quando parte de nós. Quando nós sentimos o desejo de fazer por amor a Ele. Quando nós temos o desejo de fazer algo que vai engrandecer o nome dEle. Veja, e com a alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações. Não adianta a pessoa falar, eu quero tanto abençoar a vida de alguém. Falou, mas o coração está diferente. Deus viu. Eu quero tanto ir para a igreja. Aí falou, mas Deus está vendo o coração que a pessoa nem se empenha para buscá-lo. Você está compreendendo? O que Davi está dizendo para Salomão é que Deus esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Aí Davi fala, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. O que Davi está dizendo para Salomão, olha, Deus te escolheu por um propósito. O que eu estou dizendo hoje para você, meu amado e minha amada, é que Deus também te escolheu por um propósito. Não foi você que escolheu o Senhor, mas foi Ele quem te escolheu. Foi Jesus quem disse, João 15,16, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Eu fui escolhido por Jesus, você foi escolhido e foi escolhida por Jesus. Então, se nós somos escolhidos, cabe a nós nos esforçarmos para fazermos o melhor para o nosso Deus. Oh, glória! Então, como escolhido, é função sua, sempre ofereça o melhor. Vai para casa de Deus, pega a sua melhor roupa, pega o seu melhor perfume, se prepare. Você não está indo para qualquer lugar, você está indo para a presença de Deus. Você vai se encontrar com o teu Deus na casa dele, então se prepara para se encontrar com ele. Faze sempre o teu melhor e ele vai se agradar de ti. Porque diz a palavra que Salomão ele vai orar, diz a palavra que Salomão ora e Deus enche o lugar. Salomão ora e Deus enche o lugar. Volta lá comigo, 2 Crônicas 7. Veja, 2 Crônicas capítulo 7. O segundo das Crônicas, o capítulo 7, o versículo 1. Olha o que diz. 2 Crônicas 7, verso 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Oh, glória! Você entendeu a palavra? Que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, e consumiu holocaustos e sacrifícios. Vamos entender? Antes de Salomão orar, o que ele preparou? Holocaustos e sacrifícios. Tanto é que quando ele ora,
diz a palavra que Deus, ele recebe os holocaustos e os sacrifícios que Salomão entregou para ele, e Deus derrama a glória dele sobre a casa. Entenda isso. Salomão não só orou, Salomão orou e agiu. Sabe o que Salomão entendeu? Salomão entendeu que Deus se agrada de sacrifícios. Como assim, pastor? Deus se agrada de sacrifícios. Por exemplo, quando Salomão toma posse do reino, a primeira coisa que Salomão faz é oferecer. Volta lá comigo no capítulo 1. Veja, capítulo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Diz a palavra que Salomão se torna rei. Olha o versículo de número 3. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus. Porque Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto, mas Davi tinha feito subir a casa de Deus de Kiriat Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Quando Salomão ele faz isso, Salomão vai ter uma surpresa. Olha o versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão ali entendeu que sacrifícios agradam a quem? A Deus. Que quando a pessoa tem um coração disposto, um coração voluntário, que ninguém precisa falar se tem que fazer, se tem que dar, não. Mas isso parte da pessoa. Sabe o que acontece? Deus abençoa. Eu estava lendo uma reportagem esses dias de um desses influenciadores que ensinam sobre contabilidade, ensinam sobre finanças. E eu achei algo muito interessante que um deles falaram. Ele é descendente judeu. E ele falou assim na sua entrevista: Deus é tão bom, mas tão bom. Ele não segue o judaísmo. Ele é só descendente, ele não segue o judaísmo. Mas ele falou assim: olha, Deus é tão bom que tudo que ele tem nos dado, eu e minha esposa temos colocado no coração. De tudo que Deus nos faz crescer, de tudo que nós ganhamos, nós separamos 30% para doar. Aí ele fala que doa para igrejas, que doa para orfanatos, que doa para hospitais. E ele fala: graças a Deus, cada vez mais nós temos enriquecido. Como assim? Eles, de tudo que eles ganham, ele e a esposa dele separam 30% e ele doa. Por quê? Porque eles reconhecem que tudo vem de quem? De Deus. A palavra deixa bem clara: a quem se faça rico, tendo nada, e quem se faça pobre, tendo muito. Quer dizer, tem pessoas que só vão entender os planos de Deus no momento que ela entender que é dando que se recebe. Quanto mais a pessoa dá, mais ela recebe. Foi isso que Salomão entendeu no seu primeiro sacrifício. Veja, ele faz um sacrifício de 1000 holocaustos, sem Deus ter pedido nada. Foi o que o seu pai havia dito: olha, com coração voluntário, coração perfeito, coração voluntário. Faça que Deus vai se agradar de ti. Então Deus não pediu nada para Salomão, e ele, de livre e espontânea vontade, ele doa, ele dá 1000 holocaustos. E quando ele faz isso, diz a palavra que naquela mesma noite Deus
apareceu para Salomão. O restante da história você sabe que Salomão vai pedir sabedoria, para Deus dar sabedoria para ele. Deus só vou te dar muito mais do que você possa imaginar. Então agora Salomão tem a promessa que Deus vai estar com ele. Sabe o que Salomão ele faz? Ele aumenta. Aumenta o quê? O seu sacrifício. No dia que a glória de Deus se manifestou, olha só o que ele fez. Veja, 2 Crônicas, capítulo 7. No dia que a glória se manifestou na casa, olha só o que Salomão fez. Veja, capítulo 7, versículo de número 4. Capítulo 7, versículo 4. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000. O primeiro que ele faz é 1.000 holocaustos. Agora, porque ele tem certeza que Deus está com ele, olha o seu segundo sacrifício, 22.000 bois. E de ovelhas, 120.000. Então quer dizer que 142.000 holocaustos no seu segundo ato, no seu segundo sacrifício. Ele entendeu que sacrifício agrada quem? A Deus. Por exemplo, quando alguém te pede um prato de comida e você vai lá e oferece e dá de livre e espontânea vontade, isso agrada o coração de Deus. Quando você pega uma quantia e abençoa a vida de alguém, isso agrada o coração de Deus. Porque Deus se agrada daqueles que fazem sacrifícios. Ah, mas Deus aqui não apareceu quando ele fez a segunda. Deus apareceu sim. Ele fez de dia, olha o versículo de número, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, igualzinho o primeiro sacrifício que ele fez. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus está dizendo para Salomão: eu ouvi a sua oração. O sacrifício que ele fez para Deus chamou tanta atenção que Deus falou: eu ouvi a sua oração. Por isso que nós lemos lá no capítulo 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e sacrifícios. Nos diz que ele preparou para Deus holocaustos e sacrifícios. E quando ele orou, o fogo do céu desceu. Entenda, o teu coração é o altar de Deus. Eu pergunto, quais são os sacrifícios que você tem colocado no teu altar? Ou pergunto melhor, como é que está hoje o teu altar? Porque Deus me faz lembrar da história de Elias. Elias contra os profetas de Baal. Já estou terminando aqui a live. E a Bíblia nos fala que os profetas de Baal clamam, não tem resposta. Mas antes de Elias clamar, o que diz a palavra lá no 1 dos Reis? Primeiro, ele repara o altar de Deus que estava quebrado. Elias sabia que não tinha como ter resposta com o altar quebrado. E aí está a tua resposta. Por que tem gente que não sente a presença de Deus? Por que tem gente que não fala em línguas estranhas? Por que tem gente que hoje não tem mais os dons espirituais? Porque o altar, que é o coração de Deus, está quebrado. O altar, que é o coração de Deus, está desmanchado. O altar está cheio de feridas, cheio de mágoa, ressentimento, de ódio. Não tem como a manifestação de Deus descer sobre a tua vida se o teu altar estiver quebrado. Entenda isso. A preocupação de Elias primeiro não era orar para Deus responder, mas era primeiro consertar o altar que estava quebrado. Conserte, meu querido. Conserte, meu querido, o teu coração, que é o altar de Deus, para que haja a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Ofereça sacrifício que agrada o coração de Deus, jejum,
oração, tempo com Deus. Tira no seu dia inteiro, tira 5 minutos para ler a Bíblia, para meditar, ouça louvores. Tudo isso são sacrifícios que agradam a quem? A Deus. Aí sim, quando você for orar, você vai sentir uma presença gloriosa de Deus sobre a tua vida. Você vai sentir Deus te enchendo de poder e de graça. Porque diz a palavra que depois que Elias repara o altar, ele faz 2 meias de semente ao redor do altar. Ele coloca o sacrifício em cima do altar. O restante você sabe, ele manda o povo jogar água em cima do altar. Aí sim ele vai clamar. Porque ele sabe que o altar já estava o quê? Preparado para receber a glória de Deus. Eu pergunto, o teu coração está preparado para receber a glória de Deus? Você está preparado ou preparada para ser cheio e cheia da presença de Deus? Por isso eu quero fazer uma oração para você agora, para que Deus prepare o seu coração, para que hoje você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e deixe eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno e Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, a tua palavra diz que Salomão, ele orou e a tua glória desceu porque ele havia oferecido sacrifícios e holocaustos diante do Senhor, ali no altar. E a tua palavra diz que nós somos o templo do teu Espírito. Nós somos morada do Altíssimo, nós somos casa espiritual. E Senhor, eu te peço aqui nesta noite, olha para o altar que é o coração desta pessoa. Existem altares que estão quebrados, existem altares que estão machucados, existem altares que estão destruídos, porque esse veio o diabo para roubar, matar e destruir, para isso ele veio. Ele tem conseguido lançar o teu povo para longe de ti. Mas eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem agora com o teu Espírito Santo. Mas essa pessoa está com o coração quebrantado, mas está diante de ti. Essa pessoa sabe que não pode ficar longe da tua presença. Então começa a restaurar esse coração. Começa a restaurar, meu Deus, esta vida agora. Para que essa pessoa seja cheia da presença do teu Espírito Santo. Eu te peço aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Começa, Deus, a quebrantar esse coração. Começa a tirar, meu Deus, tudo que não presta. Tira a tristeza, tira a angústia, tira, meu Deus, a malignidade, tira todo o sentimento perverso, arranca a falta de perdão. Dá hoje, Pai, a certeza que esta pessoa será cheia do teu Espírito Santo. Oh, Pai, a tua palavra diz que nós somos o templo do teu Espírito. Então vem agora com o teu poder e começa a derramar da sua glória sobre esse coração. Comece a encher essa pessoa que é a tua casa, da tua glória, Deus. Que essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, que ela seja impactada com o teu poder, que ela seja visitada com o teu Espírito Santo agora. Renova, restaura, faz a obra completa, enche essa pessoa do teu Espírito Santo, aonde quer que ela esteja agora, Pai. Enche essa pessoa do teu Espírito, derrama do seu poder, e assim todos saberão que tu és o nosso Deus. Enche essa pessoa da tua glória em nome de Jesus. Enche-me dessa pessoa do teu Espírito, enche esse coração da sua graça. A tua palavra diz que a tua glória encheu a casa e os sacerdotes não podiam entrar, porque tamanha era a glória diante da tua casa. Senhor, que essa pessoa seja cheia tanto do teu Espírito, mas tanto do teu Espírito, que a tristeza não entre mais, que a angústia não entre mais, que o mal não entre mais, mas somente a tua glória permaneça sobre a vida do teu servo, como também sobre a vida da tua serva. Eu te peço agora, Pai, honra o teu filho, como também a tua filha, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai, e já lhe agradecemos na certeza da tua bênção e na certeza da tua vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja você um templo vivo do Deus Santo. Ele mora e Ele habita dentro de cada um de nós. Seja você usado e usada pelo Espírito de Deus. Amém? Você está terminando esta live, mas antes, deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Aqui no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, quando Davi está instruindo o seu filho, olha só o que ele diz, veja. 1 Crônicas 22, versículo 5, porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então veja que Davi, ele sabendo que a hora dele estava chegando, e que para fazer as coisas para Deus tinha que ser excelentes, não podia ser de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, tinha que ser excelentes. Então Davi se preocupou em ajuntar, em preparar muitas coisas para Deus. O que foi que ele preparou? Vá lá comigo lá no capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Olha só o que ele preparou. Ele mesmo escreve, olha o que diz aqui. 1 Crônica 29, versículo 2, ele diz assim, olha, eu, pois, é Davi que está dizendo, eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, e pedra de ornato, obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. Versículo 3. E ainda de minha própria vontade, é Davi que está dizendo, de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho. Demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Veja que Davi, ele se preparou para fazer o melhor para Deus. Quando nós dissemos na pregação, amados, Deus se alegra de quem tem uma alma voluntária. E Deus se alegra de quem faz sacrifícios. Porque os sacrifícios agradam a Deus. E a primeira coisa que Salomão fez quando tomou posse do reino foi adorar a Deus com seus sacrifícios. 1000 holocaustos ele ofereceu. E isso chamou a atenção de Deus. Acredite, todo sacrifício que nós fazemos chama a atenção de Deus. Seja abençoar alguém, seja dar um prato de comida para alguém, seja visitar alguém no hospital, não importa qual seja o sacrifício que façamos, desde que tiramos um tempo nosso para as coisas de Deus, desde que nós tiremos um tempo que nós temos precioso para fazer uma visita, para ligar para alguém, para orar para alguém, tudo isso chama a atenção de Deus para as nossas vidas. Até mesmo quando nós abençoamos a vida das pessoas que precisam de milagres.
Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para quem? Para a casa de Deus. O que Davi está dizendo, eu de minha própria vontade para a casa do meu Deus. Tudo que ele pôde, ele falou, olha, a prata e ouro particular que eu tenho. É como se Davi dissesse assim, olha, eu já preparei muita coisa, mas eu lembrei que eu ainda tenho um ouro e prata guardado, está lá poupado. Eu vou pegar isso também e vou dar para a casa de Deus. Quer dizer que quando nós fazemos para a casa de Deus, Deus também faz por nós. Porque Davi vai pegar tudo que ele tem e vai dar para a casa de Deus. Aí alguém pode falar, pastor, então Davi morreu duro, morreu sem nada. Não. Davi não morreu duro, sabe por quê? Deus nunca vai permitir que eu ou você sejamos mais fiéis do que ele. Ele nunca vai permitir. Olha só como ele terminou a vida dele. Veja, aqui mesmo no capítulo 29, versículo de número 28. Diz assim, olha, e morreu o Davi numa boa velhice, cheio de dias, cheio de que mais? Riquezas e glória. Mas ele não deu tudo para Deus? Deu. Mas Deus não iria permitir que nenhum ser humano fosse mais fiel do que ele. Nenhum. Eu não sou mais fiel do que Deus. Você não é mais fiel do que Deus. Porque Deus ele tem prazer de honrar aqueles que também o honram. Eu quero fazer uma oração antes de terminar essa live. Como eu sempre oro para Deus te prosperar, para Deus te abençoar. Eu pergunto, você pode fazer um sacrifício pelo ministério para a casa de Deus ao qual nós pertencemos? Porque uma coisa que nós aprendemos é que quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. E se não for pelo Espírito, é o que eu sempre digo, se não for pelo Espírito, nem faça. Porque quando eu faço obrigado porque alguém falou e não foi pelo Espírito, eu não recebo nada. Mas quando eu faço pelo Espírito, é nesse momento que Deus ordena a sua bênção sobre a minha vida. Você pode fazer um sacrifício por esse ministério? A chave Pix está embaixo. Se você sentir no teu coração de fazer, faça. Porque quem vai te recompensar não sou eu. Quem vai te recompensar é o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para fazer na tua vida o que você não consegue nem mesmo imaginar. Foi o que Deus disse para Salomão. Primeiro ato, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. E Deus falou, pede o que você quiser que eu vou te dar. Você sabe, Salomão pede sabedoria. E Deus falou o que é para Salomão? Vou te dar sabedoria, riquezas. Olha, e vou fazer na tua vida até aquilo que você não pediu. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você abençoar esse ministério, Deus vai te dar além daquilo que você está precisando, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a dar. Claro que não. Mas quando você abençoa, automaticamente a bênção de Deus ela vem para a tua vida. Então eu quero fazer essa oração por você. Se você tem condições, abençoe. Você quer abençoar? Abençoe. Você não quer abençoar? Não abençoe. Mas pode ter certeza que Deus ele honra aqueles que também o honram. Deixa eu orar para a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos e compreendemos que o Senhor é Deus que olha para cada um de nós. O Senhor sonda os corações, o Senhor esquadrinha os pensamentos, e segundo a tua palavra, para dar a cada um segundo as suas obras. A minha oração nesta noite para aquela pessoa, Deus, que vai abençoar, para aquela pessoa, Deus, que tem no seu coração o desejo de abençoar. Meu Deus, eu te peço, por aquilo que essa pessoa fizer de coração, não qualquer coisa, mas o melhor daquilo que ela tem, que volte para essa pessoa multiplicado 1000 vezes mais. Eu oro, abençoo e peço, Deus, a tua bênção sobre a vida do teu filho, como também sobre a vida da tua filha. Pai, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, honra o teu filho, a tua filha que está ouvindo esta live. E abençoa também até aqueles que depois ouviram, seja hoje ou qualquer outro dia, mas que esta mensagem chegue a cada coração e que o Senhor venha abençoar todas as obras das mãos do teu filho, como também da tua filha. Eu oro
e abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estavam conosco nesse momento, que nunca falte a unção de Deus sobre a tua vida, mas que Deus venha derramar a bênção dele todos os dias na sua vida, na sua casa, como também na sua família. Lembrando que sábado agora, às 7 da noite, Deus tem uma palavra também para o teu coração. Todas as quintas, sábados e segundas-feiras, às 7 da noite, nós sempre estamos trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, que nunca falte a unção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e que o nome do Senhor venha sempre ser glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Boa noite a todos, fique na paz e Deus abençoe em nome de Jesus.